Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela série Professor Rico que eu comecei há um tempo atrás e já estamos no sexto vídeo, gente. Então, assim, quem tem acompanhado e seguido as minhas dicas, com certeza consegue ver diferença na, na atuação aí, até na carreira profissional. Porque se você segue as dicas, você consegue aceder aí, aumentar o seu valor no mercado. Vou colocar aqui os slides. Enquanto eu arrumo, você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, gente, jamais materiais, porque afinal de contas você será um professor rico e isso vai te prejudicar, com as pessoas que podem se beneficiar da informação, tá? Estamos no sexto episódio, como eu falei para vocês. A gente começa com um episódio. Esse aí é o primeiro episódio que eu fiz, que é a informação versus conhecimento versus sabedoria, que é o gatilho principal para você poder ser um professor rico, né? E quando eu falo professor rico, naturalmente é em uma condição financeira aí melhor do que você tem hoje. Esse episódio primeiro, eu vou deixar aqui no final desse vídeo também, porque ele tem grande relação com esse episódio que a gente está vendo hoje, que é o sexto, né? Sobre quais cursos fazer para você poder realmente ser um professor rico. E para falar disso, a gente vai falar o seguinte: dinheiro sim. Na verdade, eu até já tinha arrumado esse slide, mas ele teima aqui em não querer ser arrumado, digamos assim. Algumas pessoas, eu aprendi isso na verdade num grupo de empresárias, porque para minha surpresa, algumas pessoas acham que dinheiro é sujo, elas têm uma cultura aí de que dinheiro não vai levar a lugar nenhum e que as pessoas que têm dinheiro, elas são ruins, né? São pessoas aí de mau caráter. Realmente tem pessoas que são assim, gente, mas nem é todo mundo. E daí eu vou explicar para vocês como que acontece isso na vida financeira. Mesmo porque na educação a gente é levado a acreditar que a gente é praticamente uma ONG andante, né? Ambulante. Então, isso não dá muito certo. O primeiro pensamento de um professor é o compartilhar. E compartilhar é legal, só que você precisa saber o que compartilhar. Não é qualquer coisa que você compartilha. Quando você compartilha, por exemplo, um livro que você comprou, na verdade, você está compartilhando também, não é compartilhando, mas assim, incentivando a pessoa que não pagou pelo livro a entender que ela pode se aproveitar dos outros. Isso é um pensamento de professor rico, não é um pensamento empresário. Não é mesquinhez, é uma questão de educação, educação financeira também, né? Então, quando você recebe de graça, você não dá valor. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui. A gente tem o curso de elaboração de material didático, e esse é um curso de. A quem já entrou em contato com a Cirlei sabe que é um curso de alto custo. É o top, a gente considera assim o top do professor dentro do grupo Polidoro. Quem faz ele sai transformado. É, e teve um ano, acho que foi na segunda edição, a gente está na quinta, acho que foi na segunda edição que a gente lançou um concurso de Dia do Professor, e daí tinha que fazer uma frase, enfim, a gente escolheu a frase mais legal e a pessoa que ganhou recebeu aí como prêmio o curso de graça. Ela não pagou nada, foi zero, nem matrícula, nem nada. Ela só podia participar. Ela ficou super feliz, agradeceu, mandou mensagem, né? E lembrando que o curso era de graça, vocês sabem quantas vezes essa pessoa compareceu no curso durante os quase um ano que ele teve? Nenhuma, gente. Essa pessoa, ela, para dizer nenhuma, acho que ela participou da primeira aula, e depois ela não teve mais participação no curso. Então, foi uma pessoa que ganhou um curso aí de alto custo. Ela ganhou por ganhar, e como era grátis, ela não tinha que pagar, ela não deu valor. O que que aconteceu? Qual foi a consequência?
É, Nos anos seguintes, a gente não fez mais essa promoção do ganhar ou elaboração, porque a nossa intenção era fazer todos os anos. Mas a gente não curte essas pessoas que não aproveitam as oportunidades. Então, por causa dela, outras pessoas também foram prejudicadas. A gente faz outras promoções, mas essa do elaboração, infelizmente, não é possível devido a essa pessoa, né? Então, você vai aprendendo as cacetadas, porque eu também já compartilhei muita coisa, que o compartilhar ele faz mal para a sociedade, em geral, no que diz respeito a você ser um professor rico. E a educação ser uma profissão rica, né? Não é só você, professor, ser rico, mas a questão de você não compartilhar é você criar outras pessoas de qualidade dentro da educação, né? Então, o que você comprou, o que você conquistou é seu. Vê se o empresário que desenvolveu o Google ou o empresário que desenvolveu alguma rede social vai compartilhar as coisas dele. Ele não vai, gente. Porque se ele compartilhar, ele entende que ele está fazendo um mal para o outro e ele vai criar uns chupins, né? Então, isso é bastante factual aí na educação. E em outras áreas também. As áreas que já perceberam, elas acabam tendo vantagem. Porque quando eu conto, eu tenho vários encontros que eu vou que são de empresários e não tem professores lá. E eles ficam espantados quando eu falo, por exemplo, que a pessoa compra atividade e dá para colega. Eles falam, mas dá por quê? A colega não teria que comprar? Realmente, a colega teria que comprar, porque se você não investe em você, você não entende o seu valor, né? Então, essa é a mentalidade do empresário. E a gente não pode falar de professor rico sem lembrar que a riqueza é algo bom, né? Porque senão você não vai querer ser rico nunca. E daí eu coloquei até uma foto aí de loterias, né? Em geral. Eu não jogo na Lotus, tá, gente? Só para vocês saberem, eu não sou dessas. Mas eu conheço pessoas que falam mal de pessoas ricas, então, porque ele tem muito dinheiro e faz não sei o quê, critica, né? Mas no final, essas mesmas pessoas jogam na loteria. Então, é aquela pessoa que ela não é rica, mas ela gostaria de ser. Algumas pessoas não jogam por questões religiosas, né? A gente não vai entrar nessa seara aqui. Mas assim, eu conheço muita gente que reclama assim, sem perceber dos ricos, porque eu tenho um parente rico que faz não sei o quê, criticando. E daí quando você vai ver, dali a pouco a pessoa fala, eu vou jogar na loto, quem sabe eu fico rico. Quer dizer, quem sabe eu fico igual ao meu parente rico, né? Então é até contraditório. Você não é, mas você de certa forma quer ser. E por que que essa pessoa quer ser rica mesmo criticando um rico? Vocês já chegaram a pensar nesse ponto aí? Porque tem um motivo isso daí, eu vou contar para vocês. Uma coisa importante sobre o dinheiro é que quando você pensa que ele é ruim, faz você perder algumas oportunidades, né? Então, às vezes você foi criado dessa forma e é difícil tirar a criação. Mas muitas vezes você acaba recusando oportunidades por causa do dinheiro, né? Ai, não, eu não vou, não vou, porque depois, assim, inconscientemente você recusa ou você perde uma oportunidade porque você foi criado ou você estava num ambiente em que o dinheiro não trouxe felicidade. Realmente o dinheiro em si não traz felicidade, e ser um professor rico também não. Isso quando você pensa que o dinheiro é a finalidade. Mas se você entende que o objetivo não é o dinheiro, é o que você faz com ele, daí a coisa muda de figura, que é aquilo que eu falei da pessoa que joga na loteria. De repente, ela quer jogar na loteria e ficar rica para mostrar que ela vai ser diferente do parente rico, né? Então, a gente tem uma série de situações. É, O dinheiro, gente, ele é um meio para uma coisa. Então, se você quer ganhar mais dinheiro para você ter mais sucesso profissional, investir em mais cursos, é uma coisa. Se você tem o sonho de fazer viagens de moto, porque uma vez eu fiz uma live e perguntei o que a pessoa queria, né? E daí a pessoa falou, eu queria muito fazer viagens de moto, mas eu queria uma moto mais potente, né? Então, o que que vai fazer ela ter isso? O dinheiro. Então, o objetivo dela é a experiência de viajar em moto. Esse é o objetivo. O dinheiro é um mero agente para que ela consiga isso. E para que essa pessoa consiga isso, ela precisa ser um professor rico, ou seja, ganhar mais do que ela ganha hoje.
porque claramente ela não estava conseguindo. Então a gente tem ele aí como um meio para um fim. E para que esse meio aconteça, a gente tem a educação, que é a área que a gente está. A educação vai ser algo muito valioso, mas eu gostaria de saber se você investe na sua educação, porque se você não investir, você vai ficar igual esse cidadão que está aí na estrada. Ele não vai saber qual caminho ele vai, né? Onde ele vai parar. Você só sabe isso se você realmente entendeu qual que é a sua, né? Então, eu vou colocar três perguntas aqui para você refletir. Você já entendeu que a faculdade não basta? Para área nenhuma, gente. Educação pior ainda, porque o professor é o cidadão que mais estuda nesse planeta. E se ele não está estudando no momento, tem alguma coisa errada com o profissional, né? Ele não tem perfil para estar ali. Mas entender que a faculdade é só um primeiro passo e que não, ela não vai te dar tudo o que você precisa para poder aprender a ser um professor rico, é assim o chute do balde, entendeu? É o que vai fazer você mudar de vida. Quando eu saí do magistério, em seguida eu comecei a lecionar inglês, né? Numa escola de idiomas. Foi assim, quase que ao mesmo tempo, eu ter saído e começado a lecionar inglês. E daí eu tinha o magistério, que era como dar aulas, tinha o inglês fluente, mas eu não tinha cursos de metodologia da língua inglesa, porque é diferente do português. Eu não consigo usar algumas coisas do inglês no português e vice-versa. Daí o que eu fiz? Todas as sextas-feiras, as editoras de língua inglesa, que é a SBS e a Dizal na época, elas promoviam workshops lá em São Paulo, numa época que não tinha quase internet, nem comunicação pela internet. E também numa época em que era difícil também a locomoção, porque eu tô aqui na Grande São Paulo, em São Bernardo, então eu levo em torno de uma hora e meia para chegar em alguns locais em São Paulo de transporte público, que é lotado, né, gente? Então eu tinha que ou ligar para as editoras, então eu ligava para o serviço de atendimento e perguntava quais eram os workshops do mês, ou se não eu tinha ido em algum workshop e eu já tinha uma programação dos próximos. E daí eu conseguia, com o meu salário, que não era lá essas coisas, porque eu era iniciante, língua inglesa, né? Professora de inglês no começo não ganha muito também. Eu tinha que. Vamos supor que se fosse hoje, seriam R$ 100. Ah, você quer participar do workshop? É R$ 100. Tudo de inglês é muito caro, tá? E daí eu ia lá para pagava passagem, né? Gastava meu tempo, na verdade investia no meu tempo. E toda sexta-feira, que era o meu dia de descanso, porque eu trabalhava de segunda a quinta e no sábado. Então eu tinha domingo e sexta de descanso. Todas as sextas-feiras, durante vários meses, eu ia ou na Dizal ou na SBS. Algumas vezes na Martins Fontes, porque a Martins Fontes também promovia alguns workshops bem interessantes de língua inglesa. Inclusive, essas dinâmicas que eu utilizava nesses workshops, que eu aprendi várias, eu também comecei a utilizar algumas, porque nem todas são apropriadas, nas minhas aulas para ter sucesso como professora de português, ou como polivalente, ou como professora de inglês regular nas escolas. Então, isso fez com que eu começasse, não, assim, não é pela dinâmica que eu aprendi, porque isso é operacional, mas eu comecei a conviver com outras pessoas e eu comecei a conviver com os autores dos livros que eu lia. Isso fez com que eu abrisse alguma coisa na minha cabeça muito importante, que me levou a 3 anos mais tarde abrir minha própria escola de idiomas. Então eu levei 3 anos durante vários workshops aí que eu investia para poder entender como funcionava a cabeça de uma escola de idiomas, como funcionava a cabeça de um autor, para poder abrir, gerenciar minha própria escola. Então, eu tenho vários episódios assim nos quais eu investir na educação me fez colher alguns frutos. Esse daí foi um deles.
que eu entendi que a minha formação em magistério ela era perfeita para sala de aula, mas ela não valia de nada, gente, para outras coisas que eu precisava. Então, assim como o magistério foi meu primeiro passo, a faculdade é o primeiro passo também para as outras profissões aí. E daí entender que ela não adianta sozinha é a missão, né? Deixa eu colocar aqui. Você entendeu que você precisa ter uma trajetória na educação? Então vejam que eu tive uma trajetória, né? Logo que eu comecei a escola de idiomas, o que aconteceu? Um ano depois eu passei no concurso público em São Bernardo. Então eu tinha a escola de idiomas e o concurso público em São Bernardo. E estar na escola me fez perceber que a internet ia ser muito importante, porque daí eu comprei um computador, porque até então eu não tinha condições de comprar. Em 6 meses de escola eu comprei um. E daí eu comecei a perceber que a internet podia me trazer vários alunos, que tinha o poder aquisitivo de quem usava a internet era maior. E a possibilidade dessa pessoa querer fazer inglês também. E eu podia restringir a área de busca dessa internet. Mas para isso eu precisava entender melhor a parte técnica. E daí eu fui fazer uma graduação. Eu já fazia graduação em letras. E daí, terminando letras, eu fui fazer uma graduação em web design. Nunca foi suficiente. O de letras foi ao contrário. Eu fiz as especializações antes, porque foi logo depois do magistério. Agora, a graduação de web design eu acabei fazendo depois das especializações. Então, aquilo abriu um mundo totalmente novo para mim. Foi daí que eu comecei a fazer programação em DOS, programação em. A minha última foi em Dart e Flow. Mas antes disso eu fiz programação em Python, né? Então a gente tem, ou Python, cada um chama de um jeito. A gente tem vários vieses aí. Fiz todo o curso da Adobe, então fiz o curso aí de Illustrator, de InDesign. Então eu fui me enredando aí nessa questão de internet e informática. Isso a partir da necessidade que eu fui notando ao longo dos anos, né? Então eu entendi que eu precisava ter uma trajetória, que uma coisa complementava a outra. Agora, o mais difícil de tudo isso é saber qual é essa trajetória, porque eu comecei indo na sorte, que eu ia fazendo workshop porque eu queria me alimentar de informações. Mas eu não tinha consciência na época que isso ia fazer uma trajetória para mim. Quando eu comecei a ter consciência, ficou muito mais poderosa essa trajetória. Eu conseguia saber exatamente que nem um web design, eu sabia exatamente por que eu precisava daquilo, né? E foi isso que aconteceu comigo. Mas a minha chave só virou em 2009, quando eu comecei a me chamar de empresária, que eu ia fazer consulta médica, a pessoa perguntava qual é a sua profissão. Eu ainda estava em sala de aula e eu falava, eu sou empresária. Porque além de estar na sala de aula, eu tinha uma empresa de jogos em EVA, paralela. Então eu me sentia mais empresária do que professora. E daí eu estava fazendo curso de comércio eletrônico, eu estava fazendo curso de gerenciamento. Depois eu comecei a fazer o MBA de marketing digital. Então eu comecei a encarnar esse perfil de empresária. Mas o que fez com que eu conseguisse mesmo isso daí? Vê só um minuto. Foi a sala de aula, gente. Então isso é o mais interessante da história. Lá naquele meu livro, Aula Os Segredos, quem leu vê lá que a gente tem perfis de educação personalizada. Quando eu entendi que eu não ia ser empresária nunca, porque eu tinha mentalidade de professora, eu comecei a praticar ações de empreendedorismo dentro da sala de aula, nos meus primeiros anos de alfabetização. Então, eu comecei a dividir a sala em setores, cada setor tinha uma função, cada aluno tinha função de acordo com a dificuldade dele, então eu conseguia trabalhar dentro da dificuldade daquele grupo. Se a dificuldade era a matemática que eles iam fazer. Para que ficar reforçando o tempo inteiro uma coisa que já está pronta? Né? Então eu reforçava que não estava. Eu trabalhava com o comportamento dessas crianças, então eu fazia ações psicológicas para que eles pudessem entender que a autonomia era deles, não era minha, que eles que tinham que estudar não era eu.
eu só orientava. Então, eu trabalhava como uma gerente. Então, dentro da sala de aula, de professora, eu passei a gerente. E de gerente, em 2012, de 2009 a 2012, foi praticamente um parquinho para eu passar de gerente a empresária mesmo, né? Que foi quando eu realmente consegui me desligar da sala de aula, para poder dar capacitação, para poder falar com você como você pode fazer isso também. Então, esse foi o meu primeiro passo. O meu segundo desafio foi traçar um roteiro profissional a partir daí, porque eu já estava órfã da escola. Eu decidi, não, eu vou pedir a conta e agora eu faço o quê? Né? Então, não, agora eu preciso sentar e ver o que eu vou fazer, quais redes sociais eu vou ter, porque cada rede social, gente, é um marido novo, um filho novo, tá? Você vai ter que cuidar, alimentar, tratar. Se você pensar assim, eu vou postar só 3 vezes por semana, né? Só 3 vezes por semana, só aí você já tem 12 postagens. Ah, mas eu vou postar 3 vezes na semana no Instagram, 3 no Facebook e 3 no YouTube. Eu tinha 12, virou 24, que virou 36. Você vai ter tempo para fazer 36 postagens? Porque o Instagram tem uma linguagem diferente do Facebook, que tem uma linguagem diferente do YouTube. Tanto é verdade que quando a gente faz cursos de ads, né, que são as propagandas, seja patrocinada ou orgânica, são separados. Então, você tem curso só de LinkedIn, curso só de Facebook, curso só de Instagram. Quando é redes sociais, fica confuso, porque a linguagem não é a mesma, né? Então, a gente tem aí esses diferenciais. E o meu último desafio, então, esse roteiro é uma coisa que eu precisei aprender a fazer. E o terceiro foi entender como que eu alcançava a conquista, porque não adianta eu ter um roteiro e não ter um objetivo. Então, isso aí meio que andava junto, mas eu demorei um tempo para aprender, né? Como que eu vou alcançar a conquista X? Eu vou precisar traçar o caminho A, B e C, porque senão eu não chego na conquista X. E eu preciso ter paciência, porque é um processo, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo aí ao longo dos anos. E por que nem todos conseguem? Primeiro, porque a gente precisa ter consciência do que você tem de melhor. Então, qual que é a sua fortaleza? Não adianta eu, Janaína Espolidório, querer ser, sei lá, a Fernanda Torres, porque eu não tenho as qualidades que ela tem para ser atriz. Ou não adianta eu, Janaína Espolidório, querer ser. Gente, eu não leio esse povo aí. É um Francisco Mora. Eu não posso ser igual ao Francisco Mora, porque ele teve uma outra formação, né? Que é um autor que eu admiro. Então eu preciso saber o que eu, Janaína Espolidório, tenho de fortaleza, porque senão eu nunca vou chegar onde eu preciso. E eu preciso entender o que me atrapalha, o que vai me impedir de chegar lá, porque eu preciso tirar esses obstáculos do caminho, né? É a família, então se é a família, eu vou arrumar um cantinho em casa para poder trabalhar sozinha e põe um fone ali e fico. É a minha mãe, é meu pai, é meu marido, quem que é? Ou é meu colega de trabalho que fica me chupinhando o tempo inteiro e me alugando? Eu vou dar um congela nele, vou cancelar, né? Vou dar menos atenção, vou ficar lá quietinha na minha sala, vou conseguir fazer minhas coisas. É o coordenador que não deixa eu fazer as coisas que eu preciso em sala de aula, e eu preciso testar aquilo. Para que cargas d'água eu vou contar para ele o que eu fiz, gente? A sala de aula é minha. Eu faço o que eu quero, porque sou eu que domino aquele espaço, né? Então eu preciso ter essa mentalidade. Então o que te atrapalhar é o que você vai tirar do caminho. E o modo como você vai fazer isso depende dos cursos que você fez, porque os cursos vão te ensinando isso, né? E você sabe qual que é o melhor curso que você precisa fazer para avançar? Que às vezes você quer fazer uma neuropsicopedagogia, né? Que nem eu. Quando eu fiz neuropsicopedagogia, eu não tinha e continuo não tendo a intenção de clinicar, tá? Eu fiz neuropsicopedagogia para entender o cérebro humano, e para entrar numa área aí de elaboração de material para as clínicas, porque eu não poderia fazer para a clínica sem ter essa formação. Então, é o objetivo. 99% das pessoas vão na neuro para se tornar neuros. Não é porque o nome é neuro que você precisa ser aquilo.
Não é porque o nome é professor que você precisa ficar confinado, né? Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Tá entrando aqui, foi. Qual que é o curso que vai fazer eu sair do meu lugar e ir para um lugar melhor, né? Se você entendeu isso, você entendeu também que sem o curso certo você vai ser uma mera quantidade, você não tem diferencial nenhum. E se você precisa de ajuda, a gente pode te ajudar sim aqui no Grupo Polidoro, porque nós todos que estamos aqui já passamos por isso e conhecemos sua área de atuação. Então, o que a gente faz? A gente conversa com você que quer mudar de vida, que quer avançar, seja mudar de escola, ou mudar de cargo, ou até mudar de profissão. E a gente consegue dar o seu start, né? O seu começo aí. Para isso, você vai falar com a Cirlei no WhatsApp 988084676, que é a nossa consultora de carreira, né? Então, ela vai entender qual que é o seu problema, né? Para não avançar. E ela vai te ajudar a fazer um caminho. Então, ela falou: olha, você é bom nisso. De repente, você pode até conversar com ela para ela fazer uma matriz das suas fortalezas e do que atrapalha o seu trabalho, né? Então você pode até conversar com ela e falar: olha, eu tenho dificuldade por causa disso, 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 é o que me atrapalha. Mas eu sou muito boa em fazer isso, isso, isso. De repente, eu sou boa em Libras, ou eu sou boa em gestão, mas eu estou na sala de aula, não sei como que eu vou até lá. Então a Cirlei vai dar aí as dicas que você precisa para poder montar uma trajetória para se tornar um professor rico. E a gente não começa, gente, em 1º de janeiro, a gente começa hoje ou amanhã, no máximo, tá? Essas mentalidades de ano, só vou fazer isso no ano novo, é o tipo de mentalidade da pessoa que não faz nunca. Então, se você está assistindo esse vídeo, essa é a sua deixa para você largar o vídeo agora e já entrar em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676, tá? Se você achou bacana o vídeo e achou que é interessante para um colega seu, porque às vezes é legal o colega chupim também assistir para ele se tocar que ele é chupim, né? O que você pode fazer? A rede social do YouTube não entrega às vezes para as pessoas que precisam, né? Então, se você compartilhar o vídeo, fica mais fácil essas pessoas verem. Vai ser isso sim, você compartilha a informação. Não nunca materiais, nunca cursos que você tenha feito, mas você encaminha para as pessoas aquela informação preciosa para ajudar as pessoas muito mais do que a rede, que é uma inteligência artificial. A gente precisa de você, a inteligência real, para poder fazer o seu colega mudar de vida também. Porque quanto mais pessoas mudarem de vida, mais a educação vai ser valorizada, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.